uma Galécia que até então classificamos como Galécia Romana, uma província inventada, uma província criada pelos romanos para poderem administrar melhor aquele território que vamos chamar, de uma forma geral, Hispânia, ou seja, a própria Península Ibérica. Por sua vez, a Galécia também tinha suas próprias subdivisões, que os romanos chamam de convento. O convento de Lucus Augusti, o convento de Bracara Augusta e o convento de Astúrica Augusta. E como qualquer província romana, havia sempre um núcleo, uma capital. E essa capital chamava-se Bracara Augusta, hoje conhecida como a cidade de Braga, em Portugal. Então podemos dizer que a Galécia, que estava naquele noroeste peninsular, era delimitada tanto pelo Atlântico como o Cantábrico, como limites costeiros, e pelo Rio Douro e ao sul pelo seu afluente, o Ceia, ao oriente da planície, estendendo-se até a costa aproximadamente pelo curso do Sela. O que acontece é que a marca dessa província ela vai ser estendida com o estabelecimento de uma nova administração, ou seja, outro povo estrangeiro também vai tomar conta daquilo, considerando, claro, que os latinos romanos também eram estrangeiros. Essa nova administração, formada por esses suevos, vai ampliar os seus territórios em partes da província que estava abaixo, a província da Lusitânia. Eles vão ocupar partes dos conventos escalabitano e eremitense. Não queremos ficar aqui muito nos detalhes, mas é impossível não ter que mitigar algumas coisas ou destrinchar alguns conceitos quando a gente ouve aquele vídeo do tal reino lá no TikTok. Já temos aqui uma definição de germânico, já temos aqui uma definição sobre a própria Galécia. Mas quando nos perguntamos sobre povo germânico suevo, temos que fazer uma outra pergunta. Quem seriam estes suevos? Seria um povo, uma confederação de povos, ou uma união de tribos, de facções, ou um arranjo de povos com características semelhantes? Os suevos provavelmente não eram um grupo étnico monolítico, mas uma espécie de confederação de tribos germânicas, com laços linguísticos, culturais e políticos muito próximos. O termo suevo pode ter sido usado pelos romanos para descreverem uma ampla gama de povos da Germânia, que compartilhavam certas características, como práticas religiosas, os cultos aos mesmos deuses, a forma de organização guerreira, ou outras formas de comportamento que poderiam ser diferentes de outras tribos ou de outros povos da Germânia. E o próprio exemplo que os romanos dão da criação, da formação dessas fronteiras, digamos um tanto fictícias, quando eles vão delimitando o que seria a Lusitânia ou a Galécia, estamos aqui falando aqui mais da parte que nos interessa, eles vão agregando ali povos com características próximas, mas que nem sempre eram os mesmos. Assim agregaram povos que seriam diferentes dentro dessa província chamada Lusitânia, tal qual fizeram com a província da Galécia. Pode ser que os ártabros, os gróvios, os astures, os brácaros tivessem semelhanças, mas também tivessem diferenças. Mas o modo romano era esse, eles tinham essa tendência a agrupar povos estrangeiros sobre rótulos amplos e nem sempre compreendiam as suas nuances internas. Assim como todos foram generalizados como galaicos, ou como todos foram generalizados como lusitanos, grupos germânicos foram generalizados como suevos. Essas percepções sobre os suevos elas vão mudando no decorrer dos séculos. Então, as percepções de um cronista, de um historiador romano, que foi feita, por exemplo, no século I ou no século II, pode não ser a mesma desses próprios suevos no século V ou no século VI. E não há nenhum escândalo sobre isso, porque se isso passou com os suevos, passou também com todos os povos, inclusive com os próprios galaicos. Então, a forma como se comportavam, como se vestiam, como colocavam seus adereços, ou até mesmo como prendiam seus cabelos desses suevos no século II, poderia não ser a mesma forma de suevos no século V. Aqui o pesquisador tem que entender bem da aproximação e da aculturação que esses povos vão passando do que poderíamos dizer como uma romanização desses povos. O próprio modo de divisão provincial romano, que posicionava governos locais como instituições próprias, acabaram por valorizar esse processo de assentamento dos germânicos, contribuindo para que as estruturas romanas de cada localidade fossem incorporadas ou ressignificadas nos nascentes reinos, como uma maneira de sua autoridade ser melhor aceita diante da população, que seria subjugada por novas forças políticas.